Por que as pessoas não entendem e não conseguem aceitar tudo que vem acerca de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo ele entra muito bem nessa questão lá em Coríntios, no capítulo de número 2. Eu convido você a meditar em todo o capítulo. Lá ele fala de maneira profunda acerca dos dois tipos de sabedoria. A sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. A sabedoria que o homem desenvolveu e a sabedoria que Deus tem antes de todas as coisas. A sabedoria que o homem tem e que ele trabalha com aquele tipo de pensamento. E também a sabedoria que foi gerada antes da fundação do mundo. Era um segredo oculto, um presente guardado para aqueles que reconhecessem Jesus Cristo como o seu Deus, como o caminho, como a verdade e como a vida. O apóstolo Paulo, lá no início do capítulo de número 2, ele diz assim, minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então o apóstolo Paulo ele teve uma experiência tão extraordinária, tão profunda com Jesus Cristo, que primeiro que ele estava indo no rumo ao caminho de Damasco, ele e mais algumas pessoas, e do nada veio uma luz muito forte do céu. Aquilo vem tomando uma proporção muito grande e choca diante deles. Uma luz muito forte. Eles caem para o chão, eles não entendem nada, eles ficam literalmente atônitos, com medo, e de repente uma voz começa a falar algo em meio àquela ocasião de terror, de espanto, de medo. Imagina, você está andando pela rua e de repente vê uma luz do alto, e essa luz vai crescendo, 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 e ela atinge você ao ponto de você não ver mais nada e cair para o chão. E aí uma voz começa a falar algumas coisas, e o engraçado é que as outras pessoas que estavam com o apóstolo Paulo não entendiam nada. E aí essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Era o próprio Jesus invadindo a vida do apóstolo Paulo, que até então chamava Saulo. O interessante é que Deus sempre dá um novo nome para as pessoas. Inclusive, na eternidade, cada um terá um novo nome. Está lá em Apocalipse. E o Saulo era Saulo, então. O caçador, o matador, o opressor, o religioso, aquele que oprimia e que matava a comunidade que estava nascendo do Cristo. Mas de repente o próprio Cristo invade a vida dele. O Cristo, nesse momento, ele não bateu na porta de Saulo. Muitos ele bate na porta, de maneira muito educada. Mas o apóstolo Paulo ele decidiu invadir completamente. O apóstolo Paulo ficou cego durante 3 dias. Depois Deus mandou uma pessoa orar pelo apóstolo, e ali então começa uma nova vida do apóstolo Paulo. Aquele que matava, perseguia, aquele que oprimia, aquele que literalmente estava devastando aqueles que se diziam cristãos, agora ele passa a enxergar depois de alguns dias cego. E agora ele teve uma experiência com o próprio Jesus. Então Jesus ele não é uma religião, ele não é um conjuntinho de regras, ele é alguém. Jesus ele é uma pessoa. Jesus ele é o próprio Deus, que faz parte de uma comunidade. É o Deus triuno. Quando você quer ver o Pai, você ora para Jesus. Ele mesmo disse aos discípulos. Os discípulos perguntaram para ele: mas como que é o Pai? Ele disse: andaste comigo há tanto tempo e não me veste? Então, é a comunidade, a maneira harmônica das relações, é a maneira harmônica de todos se relacionarem de uma maneira muito linda e maravilhosa. Por isso que Jesus ele vem para transformar a humanidade em unidade. Quando a gente vive em unidade, a gente vive em propósito. Então o apóstolo Paulo, ele
ele começa a trabalhar essa questão de que ele teve uma experiência muito profunda. Ele mesmo disse em Coríntios que subiu no terceiro céu e viu coisas inefáveis. Imagina só, você e eu que somos seres mortais, de repente a gente tem uma experiência com Deus, no qual Deus leva a gente e tira nós desta matéria, desta física, desta dimensão terrena e nos leva para uma dimensão eterna. Os filmes trabalham com esses temas. A própria série Dark fala desses portais e dessa maneira de andar no tempo, de atravessar de alguma maneira as paredes da física e voltar para trás, ir para outra dimensão do futuro, dimensão do passado. E o apóstolo Paulo literalmente ele é arrebatado, ele é levado numa terceira dimensão. E ele diz com as suas palavras: o que eu vi são coisas inefáveis, que o ser humano não pode saber. Então esse homem que era um profundo religioso, agora ele sai do contexto religioso e entra literalmente em um relacionamento com alguém, em um relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo, que outrora havia andado de maneira física e humana, mas que morreu e ao terceiro dia ressuscitou com um corpo extraordinário, com um corpo que não é dado às leis da gravidade, que não é dado às leis da física, um corpo que desaparece aqui e aparece em outro lugar, um corpo que translada, um corpo que atravessa a parede, um corpo que flutua, um corpo que come coisas e o seu corpo faz digestão. Então é um tipo de corpo completamente evoluído. É um corpo que a gente não faz ideia acerca desse tipo de corpo. E é exatamente isso que Jesus vem revelar. Ele vem revelar que o mistério da vida e que todo o propósito da vida é literalmente a evolução para esse tipo de corpo, para esse tipo de natureza, para esse propósito que aponta para uma outra dimensão e um tempo que é eterno. Então essa vida nossa é literalmente uma preparação, é uma oportunidade de nós, literalmente, termos em Jesus Cristo o resgatamento da nossa natureza eterna. O relacionamento com Jesus Cristo ele causa a divinização em nossa estrutura, em nossa natureza mortal. Nós somos mortais, seres mortais e submetidos à morte. Mas quando nós reconhecemos em Cristo que existe vida e vida eterna, e quando a gente aceita a forma que Ele já nos comprou, porque Ele já comprou com sangue toda a humanidade, aquele que entender essa questão toda, ele passa da morte para a vida. E o que o apóstolo Paulo vem tratando aqui no capítulo 2 de Coríntios é exatamente isso. Ele vem tratando que existe muito além da nossa história, da nossa maneira de viver aqui, dessa matrix que foi construída neste mundo, nessa terra. Tem uma história correndo aqui, tem um jeito de viver aqui, tem uma maneira de se comprar, de se vender, tem as escolas, tem as faculdades, então tem um jeito de viver aqui. Mas isso é completamente insignificante perante ao que Jesus Cristo quer apresentar para você como uma proposta de vida eterna. A vida eterna não começa quando você morre, a vida eterna começa quando você entende que em Jesus existe uma qualidade, um estado, uma natureza de vida que você recebe ainda sendo mortal, ainda vivendo nesse mundo de morte e de pecado. Só que quando a gente recebe isso, a gente vai começando a colher os primeiros frutos. E esses frutos vão desenvolvendo em nós essa natureza, essa mente de Jesus que vem de um outro lugar, que vem de uma outra dimensão. E que quando nós vamos nos aprofundando nisso, a gente vai sendo tomado dessa natureza e a gente vai recebendo um novo corpo, uma nova vida.
uma nova mente e uma nova natureza. O seu cérebro, a sua mente, ela expande de uma tal forma tão absurda que você começa a transcender. É o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E um pouco abaixo ele diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele dá a resposta: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, mas Henrique, como que eu faço para receber essa mente de Jesus Cristo? Primeiramente, você tem que cair de joelho e fazer uma oração. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. A partir de hoje, eu não quero viver mais submetido a uma natureza de pecado e de morte. Não. Eu não quero que meus pensamentos sejam ligados a um lifestyle, a um estilo de vida no qual os meus pensamentos e a minha mente é limitada a esse sistema dessa natureza que rege todas as coisas de pecado e de morte. Eu não quero. Eu quero agora que o meu corpo, a minha mente, a minha natureza seja literalmente a tua, Jesus. Eu aceito tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado por me resgatar. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Deus. Eu quero ter a sua mente, Jesus. Isso é ser cristão. Através da Bíblia, da palavra de Deus, é uma maneira de você conversar com Jesus. Então, quando você tira um tempinho do seu dia e lê um pouquinho, é uma maneira de você falar com Ele e Ele falar com você. Literalmente, é uma maneira de você receber essa semente eterna em você. E dia a dia, vivendo assim, você passa a ter uma nova compreensão, um novo tipo de relação com as pessoas, um novo tipo de visão de vida. E tudo isso vai se transformando. Só que temos que insistir nisso. Temos que literalmente nos entregar a isso. Temos que orar a Deus para que tenhamos a visão constante dessa grandeza toda que nos aguarda e que já começamos a colher desses frutos aqui e agora. Então é uma vida que você vive no Espírito e não mais na carne. Quando fala carne, é o estado de vida da natureza da morte. Quando fala no Espírito, é o estado de vida da natureza em Cristo. Então, são duas maneiras distintas de se viver a vida e de ter a experiência da vida. Uma maneira é através da mente mortal, da natureza mortal, onde todos se encaminham para a morte e que esse sistema de morte, que essa lei de morte, de pecado, desenvolve um comportamento e uma mentalidade nesse tipo de pessoa. E outra maneira é viver com a qualidade, o estado e o tipo de natureza e vida que é a vida que vem de uma outra dimensão e que vem de Jesus Cristo. Ele disse: eu não sou desse mundo, o meu reino não é daqui. Então ele literalmente vem de um outro lugar. Ele vem revelar todos os mistérios. Ele vem revelar em si todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos. Tudo está revelado em Jesus Cristo. É tudo nele. E todas as chaves, todos os insights para você compreender todos os seus questionamentos estão aqui, neste livro. E o legal é que esse livro não dá para ser compreendido se não for através do Espírito Santo de Deus. Não dá. Se alguém que não reconhece que Deus existe, que Jesus existe, que o Espírito Santo existe, se ele for ler isso daqui, não vai passar de um livro. Mas quando você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Deus e o seu Criador, quando você lê aqui, os mistérios são revelados para você. Então, muitos não conhecem e têm a dificuldade de entender quem é Jesus porque eles não foram revestidos dessa natureza espiritual eterna vindas de Jesus. E cabe a mim, a você, despertar isso
no nosso próximo. Cabe a mim e você orar pelo nosso próximo. Cabe a mim e a você, de maneira inteligente, estratégica e tomada de amor, fazer com que todos ao nosso redor entendam que Jesus é o Senhor, o Criador e o Salvador. Cada um tem um jeito de influenciar, de pregar e de revelar Cristo para essas pessoas. Uma delas é uma expressão que eu gosto muito. Ela fala assim: pregue o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Então, se nós vivemos literalmente como Cristo viveu, se nós vivemos literalmente com a mente de Cristo, com a vida de Cristo fluindo em nós, esse comportamento, essa maneira de vida, essa categoria de vida, esse jeito de ser gente em Jesus Cristo vai afetar todos aqueles que estão ao nosso redor. E ao longo prazo, nessa experiência relacional, eles vão entender que você é diferente e que Jesus de fato existe. E aí eles vão te perguntar, vão dizer: viu, por que você é assim? Por que você é desse jeito? E aí é um momento de você falar. Aí você fala: eu sou assim porque Jesus vive em mim. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha oração para mim e para você é que diariamente continuemos nos aprofundando nesta palavra, nos aprofundando no relacionamento com Jesus, e que a cada dia possamos ser renovados, possamos receber essa nova mente, essa nova natureza, e que isso possa invadir diariamente, constantemente, a nossa condição mortal e a nossa natureza de pecado, para sermos revestidos completamente na vida em Cristo Jesus.